Nós voltamos a conversar com o delegado de Polícia Federal, Valdeci Urquiza Júnior, chefe da Interpol no Brasil. Doutor Urquiza, como é que é feita a checagem dos antecedentes criminais de brasileiros e de estrangeiros que estão no exterior, por exemplo? Samuel, a Interpol possui um sistema de informações completamente criptografado que permite a troca de mensagens e de solicitações em tempo real. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha sido presa aqui no Brasil e que o juiz deseja obter seus antecedentes em outro país, pode encaminhar essa solicitação a um de nossos escritórios regionais, que vai submeter ao escritório central aqui em Brasília e de forma imediata a gente vai consultar o país. É só o tempo do país realizar a consulta, nos devolver a resposta e a gente tem condições de informar se aquela pessoa já teve uma condenação em outro país, se ela já foi presa, se ela tem qualquer tipo de antecedente criminal que seja de interesse para o trabalho aqui do Brasil. Agora, doutor Urquiza, em relação à identidade, por exemplo, uma pessoa entrou no Brasil, é uma pessoa condenada em outro país, é um estrangeiro, vem para cá, constitui família, mora aqui, está aqui durante anos, está em difusão vermelha, ou seja, está sendo procurado, ordem de prisão, e eventualmente uma autoridade policial, a própria Polícia Federal, acaba encontrando essa pessoa. E como passou bastante tempo, como é que se faz a verificação se aquela pessoa é realmente a que, digamos, 10 anos atrás entrou no nosso território? Nós temos na nossa equipe da Polícia Federal e da Interpol, Samuel, um grupo muito especializado com instrumentos próprios para esse tipo de atividade. Então tem uma equipe de papiloscopistas que, com o uso de ferramentas tecnológicas como o EIFES, por exemplo, pode submeter qualquer digital colhida aqui no Brasil ao banco de dados da Interpol e aos bancos de dados dos outros países do grupo. Esse mesmo grupo pode também realizar a identificação mesmo sem a digital. Então, naqueles casos em que nós não temos uma digital disponível, nós realizamos a comparação de imagens de rosto, de perfil, imagens fotográficas. E nós temos condição, através de um processo próprio, de fazer uma comparação e dizer se uma pessoa em uma foto é a mesma pessoa da outra ou não. Esse processo é um processo ágil e que tem um grau de confiança tão alto quanto a comparação da digital. Então, através disso, por exemplo, recentemente nós tivemos condição de uma pessoa que foi identificada aqui no Brasil, que havia suspeita que ela era foragida, nós tivemos condição de comparar com a imagem dela, com a foto dela, um banco de dados de mais de 10 anos. Nós não tínhamos a digital dela disponível, o país que a procurava não tinha essa informação, mas apenas com a foto nós conseguimos atestar que se tratava da mesma pessoa e conseguimos com isso a obtenção do mandado de prisão para que ela pudesse ser presa para fins de extradição. Caso seja necessário, a Interpol também pode utilizar, digamos, o exame de DNA, usar o banco de dados DNA que hoje já está disponível no Brasil? Perfeitamente. Atendendo à legislação de cada um dos países, nós podemos fazer uma troca de informações de perfil de DNA. Então, hoje é uma atividade já comum, corriqueira, na Interpol, o intercâmbio desse tipo de informação para que cada um dos países possa checar o perfil de uma certa pessoa em seu banco de dados de DNA do país. Doutor Urquiza, a Interpol já existe no mundo há quase 100 anos. Aqui no Brasil há bastante tempo. Existem casos bastante relevantes, acredito, de solução, de captura de criminosos famosos. Recentemente, tem algum que o senhor possa contar para nós? Tem sim, Samuel. Na verdade, a quantidade de presos, de foragidos internacionais no Brasil tem aumentado muito, fruto de um trabalho desenvolvido pelo nosso grupo de capturas da Interpol aqui no Brasil. E recentemente nós tivemos um caso que ganhou muita repercussão nacional, que foi o caso de duas pessoas, um casal, que matou uma criança, manteve os restos daquela criança, os restos mortais congelados no freezer e desapareceu, fugiu. Assim que foi identificado esse crime, a Interpol começou a atuar, identificou que esse casal tinha saído do país e recentemente nós tivemos sucesso na localização desse casal na Tanzânia, na África. E após a localização, através da cooperação da Interpol, nós tivemos sucesso em realizar a prisão dos dois, que nesse momento aguardam apenas a finalização do processo de extradição para que possam ser trazidos ao Brasil para responder por esse crime perante o Poder Judiciário brasileiro. Doutor Urquiza, também teve um caso recente de grande repercussão nacional, que foi o Henrique Pisolato, condenado no Mensalão, que fugiu para a Itália e também recentemente foi trazido de volta para o Brasil. Foram os agentes da Interpol que foram lá buscar. Como é que funciona isso? Exatamente, Samuel. Toda vez que é localizado
um foragido internacional em um dos países que fazem parte da Interpol, uma vez autorizada a sua extradição, o país que tem interesse naquela pessoa, ele organiza um grupo que é responsável por fazer essa transferência. Então, a equipe de policiais federais que compõe a Interpol aqui no Brasil deslocou-se até a cidade de Milão para proceder à escolta dele aqui até o Brasil. Acho que esse caso ilustra bem todo o trabalho de cooperação policial que é executado pela Interpol, porque desde a localização até a prisão e finalmente a extradição dele de volta para o Brasil foi conduzido dentro da estrutura da Polícia Federal e da Interpol aqui no Brasil. Agora, é muito burocrático esse processo, ou seja, os agentes da Interpol têm franco acesso, é complicado, tem que pedir autorização, como é que funciona isso? Esse trabalho funciona com muita cooperação policial, porque os policiais federais, por exemplo, aqui do Brasil, quando estão em outro país, eles não têm direito ao porte de arma, via de regra. Então precisa contar com a cooperação da polícia local. No entanto, a Interpol possui vários instrumentos que facilitam o trabalho do policial que atua perante a Interpol. Por exemplo, a Interpol possui um passaporte específico para os policiais que fazem parte do grupo da Interpol. Com esse passaporte, eu posso me deslocar a vários dos países do grupo, do bloco da Interpol, sem necessidade de visto, por exemplo. Então, em poucos minutos, em poucas horas, pode-se organizar uma equipe, uma missão, sem a necessidade de passar por toda aquela exigência que muitas vezes tomaria alguns dias e a gente acabaria perdendo o objeto daquela missão. A Interpol tem a iminência também de extraditar aqui um procurado bastante famoso em outro país, não é isso? Exatamente. Esse ano nós realizamos a prisão aqui do segundo procurado da lista de procurados da Itália. Ele é um mafioso italiano, fazia parte de um grupo da máfia italiana, era o chefe do braço armado dessa máfia, respondeu e foi condenado por mais de 20 homicídios e já estava foragido há mais de 30 anos. Nosso grupo teve a oportunidade de conduzir uma investigação e localizá-lo aqui no Brasil. Ele vivia na cidade de Recife, já estava há bastante tempo, há vários anos, com uma identidade falsa, assumiu uma identidade falsa e tivemos sucesso na prisão dele. O Supremo Tribunal Federal decretou, após uma representação do nosso escritório, autorizou a prisão dele e agora, recentemente, autorizou também a extradição. Então, uma vez finalizado esse processo, uma equipe de policiais da Interpol em Roma virá até o Brasil para realizar a escolta dele, realizar o traslado dele até a Itália. Doutor Urquiza, tem muita coisa interessante a se falar da Interpol, mas infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Mas antes eu gostaria de saber do senhor se há possibilidade, há planos de expansão do escritório e do trabalho da Interpol aqui no Brasil, até mesmo porque nós temos as Olimpíadas marcadas aí para 2016. Samuel, nós temos já um forte contingente, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Nós temos policiais federais brasileiros atuando no exterior também, em vários escritórios da Interpol. E temos investido muito, maciçamente, em tecnologia. Nós temos, por exemplo, hoje, acesso a toda a relação de passageiros, a lista de voos internacionais que tem o Brasil como destino ou como ponto de partida. Então, através desse banco de dados, nós realizamos cruzamentos diários em relação às pessoas que constam nos outros bancos de dados que nós comentamos aqui hoje. Eu tenho condições de saber, assim que uma porta de uma aeronave fecha com destino ao Brasil, se dentro daquele voo existe alguma pessoa que é procurada pela Justiça brasileira ou se é procurada por outro país e que há uma difusão vermelha contra ela. Todo esse aparato, esse investimento, está sendo utilizado, já será utilizado nos Jogos Olímpicos também, com o objetivo de garantir a tranquilidade dos Jogos aqui no Brasil. Obrigado, doutor Urquiza, mais uma vez, pela participação aqui no nosso programa Justiça para Todos. Muito obrigado, Samuel. É um grande prazer participar aqui do programa Justiça para Todos.